Vamos conversar sobre comunicação. Comunicação consciente com a Vanessa Pedrosa. A Vanessa Pedrosa chegando aqui com a gente. Ela que é fonoaudióloga, doutora em saúde baseada em evidências, diretora da Fonoevidência, especialista em comunicação para lideranças corporativas. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Tudo bem e com vocês? Tudo bem, tudo bem. Hoje vamos falar de vícios de linguagem, é isso? Eu lembro um pouco disso nas aulas de português, mas o que são os vícios de linguagem quando a gente está aí abordando os comportamentos da fala, Vanessa? Nós fomos lá nas aulas de português e pegamos emprestado essa palavra e trouxemos ela também para a fala. O que ela é no nosso dia a dia? Ela representa uma parte grande do comportamento de algumas pessoas, que são os usos de palavras inadequadas no meio do discurso. Isso faz parte muito de uma língua portuguesa mal falada. São aquelas interjeições ou palavras repetidas diversas vezes que não contribuem em nada para o discurso e não tem muito significado. Geralmente elas são faladas rapidamente, em tom ou em volume diferente do resto da fala. Né, Mauro? Tá, Mauro? São os famosos né, tá, que acontecem e em algumas pessoas isso é muito repetitivo. Quem escuta uma pessoa usando esse tipo de interjeição repetidas vezes, costuma contar quantas vezes a pessoa falou. Eu já tive professor que eu contava. Tinha uma professora que estava começando na faculdade, né, era o primeiro ano dela dando aula, e ela estava tão insegura que ela falava tantos nés, e eu contava, porque aquilo realmente incomodava. Também tem as palavras repetidas e usadas sem contexto. Sabe quando você faz uma pergunta para a pessoa e ela responde começando com a palavra basicamente? Vanessa, o que são vícios de linguagem? Basicamente, eu digo que é uso de interjeições. Eu te falo, como você faz esse bolo? E a pessoa diz, basicamente, você mistura farinha, ovo e manteiga. A palavra basicamente é desnecessária na frase. Tem também o na verdade. Eu digo, você tá bem hoje? Na verdade, eu acordei com dor de cabeça. O então, todas são palavras que se parecem bonitas, mas não têm valor na maior parte dos contextos. Esses comportamentos são hábitos que as pessoas desenvolvem para garantir a atenção do outro, para ganhar tempo de falar. E muita gente que fala rápido demais precisa usar o como recurso de pensamento, porque é uma forma dela desacelerar o pensamento. Porém, pessoas que usam esse tipo de interjeição repetidas vezes transmitem para as outras pessoas falta de preparo para falar, falta de autoconhecimento e, pior, falta de segurança na sua imagem e no seu posicionamento. É um crime profissional, muitas vezes, porque as pessoas passam a não levar a sério. É como se a pessoa tivesse deixado de ter credibilidade porque não tem certeza no que fala. A gente também pode citar o comportamento de falar palavrões no meio do discurso. Aqui entra como um vício de linguagem. A pessoa faz um pedido para outra, por exemplo, pega essa M aí para mim. Pode parecer bizarro, mas é muito comum. E eu recebo muita gente que utiliza alguns palavrões no meio de qualquer frase, sem contexto e sem motivo. No início parece um comportamentinho descolado, né? Aquela pessoa fala muito palavrão, mas é inadequado. E um claro desrespeito às regras de comunicação e à educação na maioria dos ambientes, porque quase todos os ambientes não aceitam esse tipo de comportamento. E pasmem, a maior parte dessas pessoas nem percebe que faz isso. Então, quando você aponta, a pessoa fala, nossa, eu não sabia que eu falava assim. Esse tipo de comportamento que cria barreira entre as pessoas dificulta o entendimento, dificulta o diálogo e construindo, na melhor das hipóteses, a imagem de uma pessoa agressiva ou mal educada. Tem uma relação muito clara entre a credibilidade e a performance de comunicação. Então, minha gente, tem que melhorar cada dia mais a forma de falar e o conteúdo das conversas para superar esse tipo de comportamento. Você precisa cultivar hábitos linguísticos positivos, perceber que você faz isso durante as suas falas
já é um excelente primeiro passo. O próximo passo é tomar atitudes. Então, reduzir um pouco a velocidade da sua fala, para que você consiga controlar o hábito. Colocar metas como: vou fazer uma chamada telefônica e eu vou me controlar para não falar essa palavra. Daqui a pouco você aumenta esse tempo de controle, até que ele desaparece. Fique atento sempre aos seus comportamentos de fala. De vez em quando, determinados padrões começam a aparecer, a gente imita as pessoas. Em seguida, é bom você entender que falar melhor é uma atividade diária. Todos os dias você coloca um tijolinho dessa fala. E por último, ler muito. Muito mesmo, para você melhorar o vocabulário e os argumentos. E ler em voz alta, né? Isso é uma coisa que também funciona bastante para ir dando ritmo o próprio ritmo do discurso, e sentindo e se ouvindo. E tem uma coisa engraçada, Vanessa, você falando sobre, às vezes, esse tempo que as pessoas precisam para começar uma fala ou para dar uma resposta a uma pergunta. Às vezes eu percebo assim, em entrevistados, e às vezes a gente faz umas perguntas difíceis e o entrevistado começa assim: legal. Não é legal, né? Aí a gente não pode mais cortar, né, a não fala. Não tem que fazer. Não legal. tem mais como cortar. É isso mesmo. Né? E quando termina com tá ok, na fala, atrapalha. Também. Está ok é clássico, né? Lembrei. Isso lembra alguém, não? Né? Lembra alguém pra vocês? Vanessa Pedrosa, muito obrigado por hoje, viu? Uma boa quarta pra você, até semana que vem. Obrigada, gente. Boa quarta. E eu deixei, para quem tiver interessado em saber mais sobre isso, algumas dicas lá no meu Instagram. Entra lá que vocês vão ver outras orientações e estratégias de comportamento, tá bom? Qual que é o Instagram, Vanessa? É o Vanessa Pedrosa Fono. Obrigado, boa quarta, até a semana que vem. Boa quarta, gente. Tchau.